E aí, meu polvo e minha polva, Marielle Oali chegando, 7 consoantes e 7 vogais de definições, histórias e criatividade para você. Nesse episódio eu vou trazer uma definição de criatividade. Vou te falar como você pode aprender sobre criatividade observando uma criança e também vou te contar alguns exemplos meus em que eu utilizei exatamente essa definição de criatividade no meu dia a dia. Bora lá? Criatividade é a capacidade de resolver problemas. De novo, criatividade é a capacidade de resolver problemas. Essa é uma definição do Murilo Gun, que para mim é uma das referências em criatividade. Ele tem um curso chamado Reaprendizagem Criativa e no curso ele traz alguns mitos sobre a criatividade. E um muito interessante é que a criatividade é um dom. Ele desmistifica isso e traz a criatividade justamente como a nossa capacidade de combinar repertórios para resolver problemas e fugir aí da primeira opção. Então, vou começar contando uma história que aconteceu comigo. Meu marido estava com um relógio com um cronômetro estragado. E aí eu gosto de mexer com essas coisas, fui abrir o relógio e vi que tinha um contato que estava quebrado e aí eu peguei naquele contato, o material me parecia muito familiar. Eu fiquei tentando pensar, gente, o que isso me lembra? E aí eu abri a geladeira e vi uma latinha de cerveja lá, que tinha muito tempo que estava lá. Aí eu falei assim, gente, isso aqui é um material igualzinho de uma latinha. Aí joguei a cerveja fora, não tomei porque estava velha e usei aquele material para substituir o contato. E o relógio funcionou, tá? O cronômetro voltou a funcionar. O que eu fiz, na verdade, foi pensar, a partir daquele problema ali, que era consertar o relógio, o que eu já conhecia, qual que era o meu repertório. Isso é uma outra coisa, uma palavra que o Murilo Gun usa muito, Qual que é o nosso repertório? Então, com esse exemplo, eu quero te dar a ideia de que, às vezes, quando a gente tem um problema, a gente buscar uma referência, mas também ampliar a nossa visão para encontrar os resultados em outros lugares é algo extremamente interessante. Agora eu quero contar um outro exemplo de uma outra história que aconteceu comigo. Começo de 2020, meu aniversário, 31 de janeiro, ainda não estávamos em pandemia, pude comemorar e quis fazer um bolo, porque eu gosto, de inventar algumas modas. E aí procurei a receita na internet e na minha cabeça ele já estava pronto, tá? Seria um bolo de brownie de 3 camadas, desconstruído, sem uma calda por fora. Então, procurei na internet a receita, fui fazer o bolo, fiz os recheios um dia antes, fui fazer o bolo no dia do aniversário. E aí fiz a massa e tal, tirei do forno, fui desenformar o bolo e o bolo desmantelou. E para quem já fez brownie alguma vez, o brownie ele usa muito chocolate e muita manteiga. E eu já tinha feito as massas, então não tinha como, eu iria desperdiçar aquele material se eu fosse fazer de novo. E colocar no forno de novo não era uma opção. E aí eu me vi com aquele problema, olha, meu aniversário é hoje à noite, eu não vou comprar outro bolo, eu vou ter que dar um jeito com isso daqui, com tudo isso que eu já comprei aqui. E eu tinha que pensar como que eu ia resolver aquela situação. Aí o que veio na minha cabeça? Veio 2 coisas na minha cabeça. Primeiro, bolo de pote e aquelas sobremesas na taça, não sei se vocês já viram. Aí eu pensei assim, olha, eu posso, pensar e fazer alguma coisa parecida com isso, uma taça grande, só que eu não tinha taça. Aí eu fui pra rua e por sorte eu encontrei uma taça para comprar
e montei o bolo ali, um bolão de pote, né? E assim, gente, na expectativa que esse bolo ficaria bom. Mas na hora que a gente foi comer, ele não ficou bom, ele ficou excelente. E nunca mais, né, eu vou comer um bolo daquele, porque eu não sei nem onde que eu errei. Qual que é a lição que eu trago dessa história? É que, e que o Murilo Gun fala muito disso, que a criatividade, ela mora muito mais na combinatividade do que efetivamente na criação. Então, quando a gente pensa que para ser criativo a gente basta combinar coisas de elementos, né, de ambientes diferentes, isso traz até uma leveza maior para o ato, né, de ser criativo. Então, o que eu fiz foi combinar aí o bolo de pote com a minha situação de um bolo que estava pronto, mas que não ficaria em uma forma, e com a sobremesa em taça, e resolvi o meu problema. O Murilo Gun tem muito material, vídeo, TEDx, que fala aí de como desenvolver a criatividade. E eu consumindo esses materiais, um dia eu me deparei com uma entrevista que ele fez com uma jornalista que, inclusive, a formação inicial dela era física. Eu achei essa coincidência incrível. E aí eles estavam falando sobre criatividade e ela contou um exemplo, que um dia ela foi fazer um almoço, né, na casa dela para muitas pessoas. Ela precisava fazer uma salada, só que ela não tinha nenhuma vasilha que comportasse a salada, né, o tamanho daquela salada. E aí ela olhou, né, abriu a geladeira e se deparou com a gaveta de frutas. E viu que ela seria um tamanho ideal para fazer aquela salada. Retirou a gaveta, higienizou e utilizou. E eu achei muito legal porque ela trouxe ali, né, o quanto que às vezes a gente se prende a uma função de um objeto, e a partir do momento que a gente dá aquela função, a gente acha que ele não serve mais para nada. Depois desse dia eu já usei várias vezes para lavar. Às vezes eu compro dois alfaces e não consigo lavar numa vasilha pequena, eu tiro a gaveta e faço a higienização do alface. E isso é algo que as crianças fazem muito bem. No improviso, né, o nome chique para isso é desfuncionalização do objeto. Se você tem filhos ou convive com alguma criança, com certeza você já viu ela pegando um objeto e mudando completamente a função dele, principalmente trazendo para a brincadeira. As crianças são mestres nesse exercício. E isso é muito legal, porque o nome do curso do Murilo Gun é Reaprendizagem Criativa, porque ele defende a ideia que todos nascemos criativos, mas a gente desaprende. E o rótulo, né, rotular, isso serve para isso serve para aquilo, é uma coisa que tira da gente, né, um pouco da criatividade. Então as crianças, quando elas começam a rotular, aí elas vão perdendo a criatividade e a gente acaba se tornando adultos que temos mais dificuldade de fazer combinações e resolver problemas de forma diferente. E voltando à nossa frase de hoje, né, que a criatividade é a capacidade de resolver problemas, eu queria convidar vocês a pensar nos problemas que vocês têm para resolver e fazer o exercício de tentar buscar aí soluções que não sejam as óbvias, e olhar também para os objetos que vocês têm na casa de vocês, seja olhando para a geladeira ou para o escritório, e entendendo que aquele objeto pode te ajudar em outras funções também. E eu deixo vocês aqui então com o meu abraço virtual, mas com a curiosidade para resolver os problemas reais. Um beijo e até mais, idiotas!